E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, em o nome de Jesus. A história de Bartimeu, o cego filho de Timeu, vai nos dizer que ele era mendigo, ele estava à beira do caminho, mendigando, até que de repente ele escuta uma movimentação. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir, e ele pôde ver que uma movimentação estranha estava acontecendo. E de repente, ele, vendo aquela movimentação, ele resolve perguntar o que estava acontecendo ali, o que era aquele movimento. Aí então alguém chega para ele e diz: Jesus, o Nazareno, está passando. Embora ele fosse cego, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. A gente entende isso pelo fato de quando ele pergunta, que a pessoa diz, alguém diz para ele que é Jesus o Nazareno que está passando, ele então imediatamente ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso nos leva a entender que pelo fato dele não ver, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar de alguém que operava milagres, senão ele não iria clamar. Mas a confiança pela qual, como ele clama, como ele grita, nos faz entender que ele já tinha ouvido falar de Jesus, que a fama de Jesus já tinha chegado aos ouvidos dele. E ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus não parou na mesma hora. Talvez você esteja clamando, talvez você esteja pedindo por um milagre e Jesus ainda não respondeu. Mas continue persistindo em clamar. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Como ele insistiu em clamar, Jesus, filho de Davi, alguns da multidão repreendia para que se calasse. Oh, glória! Talvez você está clamando, talvez você está buscando por um milagre, e talvez muitos não estão nem torcendo pela tua vitória, não estão nem torcendo para que você alcance a tua bênção, o teu milagre. Porque existem pessoas assim, existem pessoas que estão vendo você na prova, na luta. Você está clamando, está pedindo a Deus por socorro, e Ele, em vez de orar por você, te dá uma palavra, te ajudar, não, Ele simplesmente passa e deixa você clamando sozinho. Mas não desista, porque Bartimeu, ele não desistiu, ele continuou clamando e clamando, aleluias, até que Jesus parou e mandou o chamar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus parou e mandou que o chamasse. E quando os discípulos foram até ele, aleluias, ele chega e diz para ele assim: tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. E quando ele se levanta para ir ao encontro de Jesus, o mais interessante é que antes dele se levantar, a palavra diz que ele lança de si a sua capa. Aleluia, escute que eu vou falar para você. Se Jesus te chamou, a capa que ele carregava era uma capa babilônica. Era uma capa que lhe dava o direito de pedir esmola naquele lugar. Nem todo cego poderia estar onde Bartimeu estava. Aleluias. Ele era privilegiado em estar ali na condição que ele estava. Nem todo cego poderia estar ali. Mas aquela capa o prendia na dependência. Aleluias. Aquela capa o prendia na dependência da humilhação. Aquela capa o prendia na dependência da tristeza, da dor, da escuridão. Ela dava a ele, mas ela só dava a ele o direito de pedir esmola. E quando Jesus manda o chamar, ele se levanta na convicção de que seu milagre vai acontecer. Oh, glórias, aleluias.
Ele então, a primeira coisa que ele faz antes dele se levantar, ele lança de si a capa, ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu não dependo mais do mundo, eu não dependo mais de esmola, eu não dependo mais de nada que este mundo me oferece, eu não dependo da capa da humilhação, eu não dependo da capa da escuridão, da tristeza. Ele decide lançar de si aquilo que trazia tristeza para ele, porque aquela capa o mantinha na escuridão, o mantinha em trevas. Mas quando ele decide lançar de si a capa, ele estava decidindo o final da sua história. Quero dizer para você, ao se levantar ao encontro de Jesus, vai com toda a tua confiança, acredite que as coisas vão mudar, acredite que as coisas vão melhorar, a sua história será melhor, glória a Deus, o teu final será melhor. Você precisa crer como o cego Bartimeu creu. Ele disse assim no seu coração, eu nunca mais, com certeza ele disse isso, eu nunca mais vou depender da capa, eu nunca mais vou depender da esmola. Ele lança de si a capa. Você precisa se despir dos seus desejos, daquilo que te mantém preso. Você precisa se despir da escuridão e ir ao encontro de Jesus. Você precisa ir com confiança que você não vai mais depender do homem, da humilhação, do governo, mas você vai se depender unicamente de Deus. E quando ele chega até Cristo, ele lança a capa e ele vai, ele é levado. E Jesus chega até ele e ele chega até Jesus. E Jesus pergunta, o que queres que te faça? E ele disse, mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus fala para ele, vê, a tua fé te salvou. E naquela mesma hora Bartimeu volta a enxergar, ele volta a ver. E não somente isso, ele foi salvo, porque Jesus disse, a tua fé te salvou. É diferente de milagre. O milagre não salva, o que salva é Jesus Cristo, o que salva é o Filho de Deus. Aramanagaçou. E ele então decide, ele se define a sua vida. Oh glórias, aleluias, meu Deus. E o milagre acontece na vida dele, o milagre acontece na história dele, aleluias. E a história de Bartimeu é contada até hoje como um homem que era cego, que teve seus olhos furados, mas Jesus restaurou a visão dele, deu uma nova vida para ele, deu salvação para ele. E nós cremos que no dia do arrebatamento nós iremos encontrar com ele lá, iremos conhecer ele, porque Jesus falou com ele assim, vê, a tua fé te salvou, aleluias. E ele viu e seguiu a Jesus, glorificando a Deus pelo caminho. Assim também será na tua história a partir do momento que você se despir, que você se desprender daquilo que te prende na derrota, no fracasso, na escuridão. Se levanta com confiança e vai ao encontro de Jesus, porque a tua história será mudada para a glória de Deus. Aleluias, glória a Jesus. Adaia, Sera, Managás. Receba esta palavra no teu coração, receba esta palavra na tua vida e seja abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.